O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, diz que não vai concorrer à presidência em 2026. Esse anúncio aconteceu ontem, segunda-feira, em um evento de São Paulo. E ele disse o seguinte, tá? Eu estarei colaborando sim, mas quero muito apoiar alguém. Não quero ser um nome, afirmou o governador mineiro. A primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa é uma declaração que ocorre ainda muito afastada do pleito presidencial. A gente sabe que essas declarações muitas vezes são feitas com o objetivo de apaziguar bases eleitorais ou de fazer um aceno para alguém que esteja aparecendo no cenário, ou ainda de simplesmente passar uma imagem de que não se é tão ambicioso, que não está assim desesperado pela cadeira presidencial. Então a gente não pode levar a declaração de Zema como se fosse algo pacífico. Então ele desistiu, acabou, e não importa qual circunstância apareça, ele não vai se candidatar à presidência em 2026. Não é assim. Está muito distante do pleito, então a gente tem que levar isso em consideração. O segundo ponto que eu levanto é, o Zema tem sido, às vezes, celebrado como um bom gestor lá em Minas Gerais, e eu confesso que, do que eu vi da sua gestão, ele tem realmente alguns pontos positivos, ele não é um mau gestor, ele faz um trabalho no estado que tem contas muito complicadas e tem conseguido fazer um bom trabalho nesse sentido. No entanto, eu destaco um ponto fraco do Zema, que para mim é mais do que um ponto fraco político, um ponto fraco econômico. Eu diria que é um ponto fraco moral. Por quê? E isso tem a ver com toda a história do Partido Novo. Eu acompanho o Partido Novo quase desde a fundação do partido. Eu me lembro bem do Partido Novo surgindo e montando diretórios, montando as suas filiais em todos os estados. Era um partido caracterizado por uma certa rigidez estatutária muito excessiva, ou seja, era difícil fazer política no Partido Novo. Nós do MBL tivemos diversos problemas com o Partido Novo por conta dessa rigidez. Então, por exemplo, havia às vezes a tentativa de colaborar, né, do MBL colaborar com o Partido Novo, mas sempre era muito difícil, porque o Partido Novo era sempre muito rígido e muito complicado. E a outra coisa que a gente via é que dentro do Partido Novo havia campanhas subterrâneas para queimar pessoas do MBL. Isso aconteceu várias vezes, não uma nem duas vezes, várias e várias vezes. Quando o Arthur Duval ele teve o seu mandato cassado, a gente soube que os parlamentares do Novo em São Paulo comemoraram isso. Então, ao invés deles estenderem a solidariedade, porque, afinal de contas, a cassação do mandato foi absolutamente desproporcional, embora os áudios tenham sido realmente uma infelicidade do Arthur, ao invés deles estenderem essa solidariedade, eles comemoraram a cassação do Arthur, dizendo o seguinte: olha, o Arthur foi cassado, então nós temos aqui 400 mil votos para disputar. Ou seja, eles fizeram um cálculo eleitoral e comemoraram a cassação do Arthur. Então, essa postura do Partido Novo de ter sempre um certo antagonismo com o MBL, desde muito antes de nós começarmos a fazer críticas públicas mais fortes ao Novo. Isso quase sempre existiu. Quase sempre existiu. Só que, na época do João Amoedo, que se tornaria um grande amigo nosso e teria uma relação muito positiva com o MBL, e tem até hoje uma relação positiva com o MBL, o João Amoedo levava o partido, a despeito dos seus problemas, a ter uma posição mais altiva. Então, o Amoedo, ele disputou a eleição em 2018. Ele se colocou ali e ele foi muito duramente pressionado pelos bolsonaristas para tirar a candidatura dele desde sempre. Ele era violentamente atacado pelos bolsonaristas e isso gerava, por parte da militância do Novo, um certo incômodo. Então eles se sentiam incomodados porque o bolsonarismo fazia realmente uma propaganda contra o Amoedo. Isso é um fato. Tempos mais tarde, o que ocorre com o partido? O partido passa a ter uma política de adesão ao bolsonarismo, ele se torna subserviente ao bolsonarismo e se torna também um grupo político muito vinculado aos interesses econômicos e pessoais do senhor Salim Matar. Salim Matar, que é dono da empresa Localiza, é um empresário grande, né, um empresário de proa no Brasil, e cujos interesses estão sendo contemplados ali pelo Partido Novo. O Salim Matar, vocês devem saber disso, é o principal doador das campanhas do Novo. Ele sempre doa
quantidades vultuosas de dinheiro para várias campanhas competitivas do Partido Novo, e meio que é o sujeito que comanda ali o partido nos bastidores, é o Salim. Até aí, para mim, isso seria algo até de menos importância. Mas o que eu acho que é o ponto moral mais drástico no Partido Novo foi o tipo de adesão que esse partido fez ao bolsonarismo e que nós denunciamos e combatemos várias vezes. Por quê? Quando você tem uma opção à direita, daquela que é a opção majoritária e que está no governo, essa opção ela precisa se mostrar altiva para ser de fato uma opção. E isso o Partido Novo nunca fez. Então eu me pergunto aqui, por que o Zema está dando essa declaração a essa altura do campeonato? Será que ele não dá essa declaração justamente para acenar ao bolsonarismo, dizendo, olha, eu não sou um rival na disputa pelo legado eleitoral do Bolsonaro. Eu estou de fora, eu estou aqui para contribuir, eu estou aqui para ajudar. Ou seja, é um movimento que, por trás dessa aparente humildade, introduz um servilismo, novamente o velho servilismo novo. Então, assim, eu realmente não gostaria de ver o Zema como presidente do Brasil. Eu acho que é um partido, como eu disse, que cometeu erros graves na condução, né, dos últimos anos. E eu espero, sinceramente, que ele seja fiel à declaração que ele está dando agora. Né? Se ele disse, não quero disputar a presidência, que não dispute a presidência. Então, que fique aí como governador de Minas Gerais, que depois procure, enfim, um outro norte para a sua carreira política, mas que não dispute a presidência. A gente precisa, sinceramente, nós precisamos de candidatos à direita que tenham coragem, inclusive de romper com as amarras do bolsonarismo. Recado esse que fica para o senhor Tarcísio também, que também tem uma postura servil ao bolsonarismo, já manifestou essa postura servil várias vezes. E não é isso que nós queremos. A gente quer uma opção diferente. A gente quer alguém que seja o contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma tragédia para a direita brasileira. Nós precisamos de alguém, portanto, que seja bem contrário, que manifeste a sua contrariedade, que faça algo novo. Essa pessoa surgiu no cenário? Não. Antes de passar para o Chico e para o Orlando, professor, eu queria insistir um pouquinho em duas colocações. A primeira delas é que quando o senhor tratou de uma forma bem forte do ponto fraco moral do Romeu Zema, o senhor argumentou muito mais para um lado do Partido Novo. Então, minha primeira pergunta vai no sinal de que, e se possivelmente o Zema concorresse por outro partido? Eu não digo nem necessariamente nos partidos satélites, ali o PL, um Republicanos, mas eventualmente um PP, um União, né? Outros partidos que eventualmente têm representantes à direita, mas que não são tão ligados ao bolsonarismo. E o segundo ponto também que eu gostaria de colocar é sobre essa necessidade de ruptura com o bolsonarismo. Porque, querendo ou não, tanto o Zema quanto o Tarcísio e todos os nomes hoje que estão colocados na direita, há, de certa forma, uma certa pressão dos bolsonaristas para saber se eles vão realmente concordar com esse nome para eventualmente se avaliar a possibilidade de sucesso eleitoral desses nomes, né? Então eu gostaria de saber um pouquinho mais do senhor sobre esses dois pontos. Vamos lá. O primeiro ponto eu acho que independente do partido que ele saia, se ele sair para outro partido, veja, eu acho que impende a ele, enquanto figura política, fazer o movimento que eu descrevi aqui. É necessário que qualquer pessoa que se coloque para ser presidente em 2026 seja claro na avaliação do legado do governo Bolsonaro. É preciso falar com clareza. O governo foi ruim, ele foi uma tragédia, ele foi por um caminho péssimo, houve a tentativa de golpe, não quero saber disso e vamos fazer algo completamente diferente. E por que esses caras não querem fazer? Porque eles têm o medo de perder o eleitorado. O ponto fundamental que a gente tem que entender é: se nós tivermos um eleitorado de direita que queira ver um bolsonarismo 2.0 em 2026, isso vai dar errado de novo. Porque as expectativas todas serão moduladas por um projeto que é falho. Então, as expectativas do próprio eleitor não podem ser essas. Nesse sentido, o eleitor precisa ser educado. Ele precisa realmente entender o que aconteceu, aceitar o que aconteceu e buscar uma alternativa. Então, acho que isso independe do partido. O segundo ponto que você colocou, você falou, o segundo ponto era... Sobre, tu respondeste, na verdade, né? Sobre essa necessidade da adesão ao bolsonarismo. Sim, eu acho que tem que ser absolutamente explícito. Tem um ponto que eu queria falar sobre isso. Esse temor de perder o eleitorado. Veja,
Eu acho que a posição, por exemplo, nossa, ela é muito diferente porque nós fizemos essa trajetória. Então, nós somos o resultado de um final de trajetória. A gente rompeu lá atrás, a gente fez todas as críticas mais pesadas ao longo de 2019, 2020, 2021, 2022 e até agora 2023. A gente já fez isso tudo, nós nos cacifamos nesse processo e perdemos muito com isso, perdemos inclusive a chance de alçar voos maiores, porque a gente não estava na aba do bolsonarismo. Então, no nosso caso específico, nós temos que disputar o eleitorado majoritário e ponto. Mas no caso daqueles que estão sob esse guarda-chuva até hoje, o que eles têm que fazer é um movimento contrário. Eles têm que chegar para esse eleitorado que eles têm tanto medo de perder e falar a verdade. Dizer, olha, você foi enganado por um projeto falso. Você foi por um caminho que não dá certo. Tudo o que aconteceu aqui foi um grande erro. E eu vou fazer de maneira muito diferente. Se não tivesse descolamento assim explícito, eu temo, sinceramente, que os mesmos erros sejam repetidos. Se é que o candidato terá força para disputar contra o PT em 2026 e ganhar, né? E se ganhar, eu acho que os mesmos erros vão ser cometidos. Justamente porque não houve descolamento. Perfeito, então. Chico, deixa eu jogar a bola para ti, porque nós já temos lá o resultado aqui da nossa enquete e 80%, mais ou menos, estão concordando com o posicionamento do professor. Eu tenho a impressão que tu discordas, correto? Eu discordo, mas eu gosto do argumento do Ricardo. Gosto, acho muito consistente, principalmente com relação a essa necessidade que o país tem, que nós temos, como agentes políticos, de construir uma alternativa política que não se confunda, não chegue perto, que, como ele disse, e muito bem, que critique o que aconteceu, que foi realmente a pior tragédia que podia ter acontecido para o pensamento liberal brasileiro, foi a eleição do Bolsonaro, que nós ajudamos a acontecer. Eu me esforcei muito em 2018 para eleger esse cara, achando que realmente nós íamos mudar a história do Brasil, etc, etc, e deu no que deu. Então, eu penso que, sim, eu concordo com a tese, vamos dizer, de que é preciso procurar essa alternativa, é preciso construir essa alternativa. Eu tenho simpatias pelo Zema, eu não desgosto do Zema. Vejo ele um mineiro típico, ele é jeitoso, calado, quieto, ele é típico, ele é parecido comigo, que é do interior, assim. Ele não é um cara da roça, como eu sou, mas, enfim, o Zema tem um bom jeito para mim. Ele não é um político histriônico, não é daqueles que blá, 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 fala aquelas bobagens todas. Eu já tive vida política, já tive no Congresso, eu sei bem do que eu estou falando, que é político que gosta de se gabar e fica falando, e enche o saco, e são pentelhos pra caramba, entendeu? Então, eu gosto do jeito do Zema, eu avalio, como o Ricardo disse também, que ele tem feito uma gestão, se não é brilhante, é uma gestão razoável, tanto é que ele foi reeleito. Ele vai provar agora que ele é um bom gestor. Terá que provar agora. Cumpriu o primeiro mandato. O primeiro mandato é aquele que põe as contas em ordem, aprende, no caso ele teve que aprender, ele não entendia nada de gestão, nem de política, se elegeu, nem ele sabe como se elegeu, ele se elegeu por conta da onda do Bolsonaro e pela particularidade dele, que ele era um contraponto às duas polarizações que existiam lá em Minas Gerais. E os mineiros, vamos pegar esse caboclo aí e vamos botar lá. Então agora, ele pode deslanchar, ele pode fazer um governo mais realizador. Por enquanto ele consertando, a situação financeira do Estado é muito ruim, etc. Se ele, portanto, apresentar melhores resultados do que ele apresentou no primeiro mandato, ele pode se viabilizar, sim, na minha modesta opinião, como um bom candidato a presidente. O Ricardo falou muito do Novo, atacou muito, criticou muito o Partido Novo. Eu não tenho essa visão assim, forte contra o Novo. Eu acho o Novo um partido bacana até, fez suas propostas, tropicou, deu um cavalo de pau no meio do caminho, com a história do Amoedo, etc., que foi um candidato sensacional na eleição de 2018. Depois
O Novo, como ele disse bem, começou a se perder nesses caminhos ou nesses descaminhos da política bolsonarista e não sabia se era contra, se era a favor, o que fazia. Agora, eu compreendo a posição do Novo. A posição do Novo não era fácil naquele momento lá, não. Alguns deputados mais à direita dentro do Novo, querendo entrar de vez no projeto bolsonarista, outros olhando ali ainda, com medo de ser engolfados pela esquerda, fica aqui, realmente passaram por bons bocados ou por difíceis momentos exercendo os mandatos que tiveram. Aí vieram para a reeleição, deu no que deu. O Partido Novo ele não conseguiu construir a sua trajetória, hoje ele é metade do que já foi, talvez até menos ainda, né? Agora, eu acho o seguinte, viu, Ricardo, Orlando, Jota, você e todo mundo aqui. Se o MBL tem um projeto político, ele precisa crescer. Não dá para fazer política fechando. Você tem que conceituar. Vou eu dar aulinha de política agora? Me desculpe, não é isso. Eu não sou professor de política, mas eu já fiz bastante política, mais do que vocês. Então, eu acho que nós não podemos ficar descartando muita gente, a não ser os bandidos, os sacanas e realmente aquelas pessoas que têm defeitos morais, os corruptos, etc. Eu vejo com simpatia, portanto, também por essa condescendência política. O Zema falou lá, tudo bem, eu não vou tacar pedra nele por causa disso. Eu acho que o Zema fez uma mera declaração de nada. Não tem nenhuma serventia o que ele declarou e talvez eu declarasse a mesma coisa. Porque eu acho que ele, obviamente, o governo começou agora, o segundo governo, ele não vai dizer se ele é, se ele não é candidato, ele precisa esperar as eleições municipais, todos precisamos esperar as eleições municipais, nas capitais, nas grandes cidades, e aí vamos ver o projeto político que vai ser feito para 2026. Alguém vai enfrentar o Lula em 2026. A questão é, quem será? Né? Se todos nós, meio com maior vontade ou menor vontade, e a conjuntura levar a isso, vai ser o Zema, vamos lá, o Zema, mineirinho, vem cá, nós precisamos de você para dar um pau nesse cara aí, entendeu? Eu acho que está cedo para a gente ficar fechando portas, principalmente dentro do projeto nosso aqui, do MBL.